preferência na compra dessa terra para que as terras ficassem junto ao clã, né, junto à família. Né, a gente for lembrar lá de Josué, quando Deus reparte a terra, Ele reparte pelos clãs, pelas tribos, as famílias. Então assim Deus o fez. E se a gente for parar para pensar, Jeremias estava agora a ponto de presenciar a completa destruição de Israel. Se você for ler os textos anteriores, a gente percebe que Deus havia sido claro com Jeremias. E Jeremias foi preso por isso, porque ele anunciava o juízo. Haviam outros profetas que estavam anunciando a mentira ao rei, dizendo que não, que Deus ia dar vitória, que Deus ia abençoar, que eles iam vencer os inimigos. Mas não era isso que iria acontecer. E Jeremias foi um homem de Deus que se posicionou no seu tempo para anunciar a verdade, anunciar a palavra de Deus para o seu povo. E ele sofreu as consequências disso, foi preso. E quando ele está ali preso, Deus vem e fala com ele: olha, compra essa terra. E aí eu comecei a meditar e a pensar nessa passagem. Eu queria que você entendesse isso comigo. Né, o coração de Jeremias, nesse tempo, diante dessa decisão que ele teria de tomar. Por quê? Porque Deus mandou ele comprar uma terra. Mas essa terra estava ao ponto de ser tomada, de ser invadida, de ser destruída, de ser assaltada, de ser levada, todas as suas riquezas. Jeremias sabia disso. Mas o que Jeremias faz? Jeremias confia na palavra de Deus. Jeremias se posiciona e age de acordo com aquilo que Deus fala com ele, mesmo ele estando num momento de incerteza, um momento que, humanamente falando, parecia que não ia dar certo, né? Se a gente for trazer para hoje, quem aqui gostaria de comprar um terreno, né, num bairro que está a ponto de ser bombardeado? Por exemplo, vamos pegar aí a Ucrânia. Quem aqui quer comprar um terreno lá na Ucrânia? Ninguém. Por quê? Porque não há perspectiva. Porque esse povo está vivendo um tempo de incerteza. E Jeremias sabia disso. Jeremias sabia o que ia acontecer posteriormente. Mas mesmo assim, Jeremias entende o processo que Deus estava querendo não só ensinar a ele, mas através da vida dele ao povo. A mensagem que Deus queria trazer ao povo. Porque lembra que tudo isso estava acontecendo porque o povo havia se afastado da presença de Deus. O povo havia rejeitado a palavra de Deus. O povo havia se apostatado, estava adorando outros deuses. Então, diante disso, veio o juízo de Deus. E aí, eu quero agora, né, usar Moisés como exemplo. Mas eu trouxe essa passagem de Jeremias para a gente poder entender essas fases da nossa vida. Os momentos, os processos que a gente passa na nossa vida, na nossa caminhada com Deus. Porque é importante nós não só passarmos a nossa vida, né? Não só sobrevivermos, vamos dizer assim, mas nós vivermos de fato os processos de Deus na nossa vida. As fases que Deus tem para a nossa vida. Cada um aqui, nós estamos vivendo fases diferentes, não é verdade? Por exemplo, se eu fizer 1, mais 1, mais 1, mais 1, o resultado é 4. Mas se eu somar 2 mais 2, é o mesmo resultado, não é verdade? Assim é na nossa vida também. Nós temos um mesmo propósito, nós temos uma mesma missão, nós vamos chegar num mesmo lugar, que é viver para a glória de Deus, que é exaltar o nome de Jesus, que é viver a eternidade na presença de Deus. Todos nós temos um mesmo resultado, vamos chegar a um mesmo lugar, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, ninguém vai ficar para trás. Mas cada um, irmãos, vai viver os seus processos, as suas fases. E Jeremias, e Deus através de Jeremias, queria aqui ensinar ao povo que existem fases da vida, que viria aqui agora a fase do juízo. Mas que depois da fase do juízo, viria a fase da abundância, da bênção, do cuidado, da colheita. Tanto que Jeremias termina dizendo ali no verso 15: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ainda se comprarão casas, campos e vinhas nessa terra.
E aí Jeremias compra, Jeremias planta e cuida. Então existem fases na nossa vida. E nós precisamos entender qual é a fase que nós estamos em Deus. Qual é a fase da vida que nós estamos passando? Eclesiastes capítulo 3 vai dizer que existe tempo para tudo nessa terra. E como muito bem disse a pastora, o tempo não para, o tempo não volta, o tempo não retrocede. A gente não pode tomá-lo de volta. É uma das únicas coisas que passou, acabou, se foi. Então nós precisamos entender, irmãos, compreender da parte de Deus qual é a fase, qual é o processo que nós estamos vivendo. Qual é o processo de edificação de Deus na nossa vida. Nós não podemos atropelar as fases de Deus para a nossa vida. Olha o que aconteceu com o povo. Sofreu o juízo. Por quê? Porque não soube viver os processos. O processo de santificação, o processo de adoração, o processo de rendição a Deus, o tempo que eles tinham para buscar a Deus, para se render a Deus, e grandes coisas Deus fez, nós vamos ver um pouco até hoje, através da vida de Moisés, e o povo se esqueceu, e a fase que eles tinham para plantar em Deus, para cultivar em Deus, para crescer em Deus, passou, e aí veio a fase da colheita, a fase do juízo. Então que nós possamos aprender, irmãos, e isso nós só vamos aprender em Deus. Qual é a fase de vida que Deus tem para nós? E cada um aqui tem a sua fase, o seu momento, mas todos temos algo de Deus. Todos temos algo em Deus para realizar nessa terra. Independente da fase que nós estejamos passando. Amém? E nós vamos ver isso através de Moisés. Quero que você abra a sua Bíblia agora, lá em Êxodo, no capítulo 2. Queridos, viver os processos de Deus, viver as fases de Deus para a nossa vida, não é simplesmente ficar parado, olhando a vida passar. Eu venho à igreja, muitas vezes, né? A gente pensa assim, né? Eu venho à igreja aos domingos, eu estou aqui, às vezes até de quarta. Às vezes eu venho na oração, às vezes eu vou na célula. Mas Deus tem muito mais para nós, irmãos. Deus tem muito mais para fazer através de nós. Nós vamos ver um pouquinho disso nessa noite, a respeito disso nessa noite. Então, para viver os processos, nós precisamos primeiramente entender que viver é mais do que sobreviver. Viver é colocar em prática. Viver é executar. Viver é obedecer aquilo que Deus colocou na nossa vida hoje. Aquilo que Deus está fazendo em nós e aquilo que Ele quer fazer através de nós hoje. Hoje eu estou aqui, graças a Deus, para a glória de Deus, pregando a palavra. Um privilégio, uma honra, uma responsabilidade. Mas nada na nossa vida acontece do dia para a noite. Nada na nossa vida acontece por acaso. Em tudo Deus tem um propósito. Em cada fase da nossa vida, Deus tem um propósito. Então compreenda que a fase que você está vivendo hoje, independente de qual seja ela, se é uma fase de abundância, de colheita, ou se é uma fase de plantio, se é uma fase de alegria, ou se é uma fase de tristeza, se é uma fase desafiadora, ou se é uma fase de tranquilidade, paz, independente de qual seja, Deus tem um propósito nesse processo que Ele está operando, realizando na sua vida. E Ele quer te levar a esse lugar de visão, a esse lugar de propósito, a esse lugar de realização na presença de Deus. Como disse a pastora, em todas as áreas da nossa vida. Sempre fique atento, irmãos. Está no culto, fique atento. Deus vai falar com você através, às vezes, de uma palavra de uma canção. Através, às vezes, de um gesto. Através de um abraço. Fique atento à voz de Deus. Para você não perder aquilo que Deus quer falar com você. E Êxodo capítulo 2, nós vemos aqui
no início do capítulo 2, o nascimento de Moisés. E aqui, a partir do verso 11, né, do verso 2 ao verso 10, vai falar a respeito do nascimento de Moisés. Vai falar a respeito de como Moisés foi cuidado por Deus, né? Moisés, a mãe dele o criou ali escondido. E aí chega um tempo em que não dava mais para esconder. E aí ela coloca Moisés, ali o verso 2 vai dizer isso, coloca Moisés num cesto, né? Calafeta o cesto com betume, com piche, e coloca ele no rio. E a irmã de Moisés vai pela beira do rio acompanhando o cesto. E aí a filha de Faraó, olha só que interessante, irmãos. A filha de Faraó vai se banhar no mesmo rio. No mesmo dia, na mesma hora em que Moisés estava ali, descendo aquele rio, dentro daquele cesto. E os seus pais, sem ter o que fazer, sem saber como proceder, só poderiam confiar em Deus. Mas eles confiaram em Deus. Eles fizeram o que eles poderiam fazer para manter Moisés vivo. Porque Faraó havia mandado as parteiras matarem os filhos dos israelitas. Porque eles estavam crescendo em grande número. Faraó estava com medo deles passarem a quantidade dos egípcios e se rebelarem contra os egípcios. Mas aí as parteiras o desobedecem. Creio que Deus, né, tocando o coração dessas mulheres. E aí Moisés nasce, isso acontece. E chega ali, a filha de Faraó vê o cesto com o bebê, com Moisés. Cadê? Verso 5. Vai falar, né, que ela vai se banhar, ela viu o cesto e mandou a criada pegar o cesto. E aí pega Moisés. E aí a irmã de Moisés estava ali, a irmã de Moisés, né, participou dessa fase. E Moisés é levado para viver como filho da filha de Faraó, olha só, como um príncipe do Egito. Um hebreu, uma pessoa comum, como qualquer outro hebreu, escravo de Faraó, foi levado para ser cuidado, né, para viver, para crescer como um príncipe no Egito, olha só. E aí no verso 11, é de onde nós vamos começar a ler essa passagem. Quando Moisés cresce, depois de, né, ser instruído na lei dos egípcios, crescendo no palácio, imagina como seria a vida de Moisés dentro de um palácio, né? Uma vida cheia de regalias, uma vida muito tranquila, muito, né, satisfatória, humanamente falando, mas ele sabia quem ele sabia que ele era hebreu, e ele sabia, né, que os hebreus, os escravos, eram seu povo. E aí no verso 11, vai dizer, naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos, e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu do seu povo, Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Olha só, o que a gente percebe aqui em Moisés? Um senso de justiça muito aguçado. Guarda isso no seu coração. E continuando, olhou, verso 13, saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado, por que espancas o teu próximo? O qual respondeu, quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse, com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e se assentou junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, olha só, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Vamos parar por enquanto por aqui. O que a gente percebe nessa passagem? Moisés tinha um senso de justiça muito aguçado. E isso tinha a ver com o propósito de Deus para a vida dele. Só que já era tempo de Deus usar Moisés para libertar o povo do Egito, da escravidão do Egito? Não era. Mas o que Moisés faz aqui? Ele primeiro vê um escravo sendo açoitado por um egípcio, sendo espancado por um egípcio, ele vai e mata o egípcio. Ele quer fazer o certo do jeito errado.
E aí o que acontece? Vem a consequência. Ele é perseguido, ele foge, ele vai para a terra de Midian, no deserto, e ali, olha a situação, algo muito parecido acontece. As filhas de um pastor estavam lá cuidando das ovelhas de seu pai, foram dar água para as ovelhas, e aí os outros pastores estavam ali, não deixaram elas pegarem água. O que Moisés faz? Olha a diferença de postura. Ao invés dele querer matar, como ele fez anteriormente, ele apenas as defende. Ele faz o que é certo, mas do jeito certo. Ele compreende que esse resultado que ele está vivendo agora, de ter deixado o palácio, de ter perdido tudo que ele tinha, e agora está num ambiente de escassez, que era o deserto, de incerteza, porque ele não tinha para onde ir, não saberia o que fazer, mas ele toma uma postura diferente. Ele faz o certo do jeito certo. E aí, isso vai trazer também consequências para a vida dele. Mas nós precisamos aprender a agir, irmãos, com sabedoria. A agir com entendimento. Provérbios, no capítulo 9, no verso 10, vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é o entendimento. Então, independente de qual fase nós estejamos vivendo, nós precisamos compreender o que Deus quer fazer através da minha vida hoje. Independente da fase que seja. Qual é o propósito de Deus para o que eu estou vivendo hoje? Qual é a vontade de Deus para o que eu estou vivendo hoje? Moisés precisou ir para o deserto para poder aprender. Para poder ser moldado por Deus. E nós precisamos aprender a viver com sabedoria, aprender a remir o tempo, porque os dias são maus, a usar o tempo de forma sábia, né? Vamos pegar aí o exemplo, né? Os jovens têm tempo, a maioria de sobra, né? Graças a Deus, aqui muitos já trabalham, estudam, já não tem tanto tempo assim, né? Livre, vamos dizer, né? Tempo todo mundo tem, 24 horas no dia, como diria o professor, né? Você tem 24 horas no seu dia. Todo professor fala isso, na verdade. Mas é uma verdade. Mas é interessante que os jovens têm mais vigor, os jovens, né, têm mais força, os jovens têm mais tempo, né? Não tem casa para cuidar, não tem roupa para lavar, né? Não tem comida para fazer, né? Não todos, a maioria deles, né? Não tem o esposo para cuidar, não tem a esposa para zelar, não é verdade? Então tem que aproveitar esse tempo, aproveitar essa fase da vida, para edificar, para construir com sabedoria. E a sabedoria vem de Deus. Então como nós podemos edificar, construir nas fases da nossa vida de forma inteligente? Buscando a presença de Deus. E glória a Deus porque muitos estão aqui hoje. Mas não só os jovens, os irmãos mais experientes. Olha só, eles são mais experientes. Eles já passaram por muitas fases da vida. Às vezes colheram bons frutos, às vezes colheram maus frutos, né? Mas já passaram, já viveram, já têm experiência. Então tem muito a agregar, tem muito a acrescentar, tem muito a ensinar a nós que somos mais jovens. Então nós não podemos, como Paulo disse a Timóteo, né? Não despreze a tua mocidade. Quem é jovem não deve desprezar a sua mocidade, mas também quem é mais experiente não deve desprezar a sua experiência. Deve usá-la com sabedoria para a glória de Deus. Deve usar o tempo que Deus o deu para ser um instrumento de conhecimento, de edificação àqueles que estão ao seu redor. Nós precisamos de cada um de vocês. Tanto os jovens como os mais velhos, os mais experientes. Cada um compartilhando, cada um agregando, cada um construindo com aquilo que Deus o deu, com aquilo que Deus o construiu, com aquilo que Deus está fazendo na fase de vida que Ele está vivendo, que nós estamos vivendo. Então nós precisamos, irmãos, compreender isso. Entender que os processos, eles vão trazer edificação e crescimento. Muitas vezes nós vamos aprender como Moisés, né? Vamos ter que dar uma sofridinha, vamos ter que apanhar um pouquinho da vida, né? A mãe sempre fala, né? Ah, você não quer me ouvir, a vida vai te ensinar. A vida ensina, você vai ver. Nós precisamos honrar os nossos pais, ouvi-los.
Eles são experientes, eles já passaram, né? Às vezes o jovem fica, eu digo que, né, já passei por essa fase também. Hoje, graças a Deus, tem um pouquinho mais de discernimento, né? E hoje eu paro mais para ouvir, né? Sempre ouvi minha mãe, graças a Deus, ela é uma benção. Sempre conversou muito comigo, né? E graças a Deus estou aqui hoje por causa disso. Que ela sempre foi uma mãe presente, sempre foi uma mãe, né, que se comunica, que conversa, que gasta tempo de qualidade comigo. Até hoje isso acontece. E até hoje aprendo muito com ela. Posso falar muito, senão começo a chorar, né? Igual a pastora. Mas nós precisamos, nós que somos mais novos, honrar os nossos pais, honrar esses irmãos mais maduros, parar para ouvi-los. Eles estão numa outra fase. Eles já passaram por aquilo que nós estamos passando. As lutas, as adversidades, as escolhas, as decisões, as fases, né, de encruzilhada que nós temos muitas vezes que escolher, né, com quem namorar. E o namoro é a preparação para o casamento. Escolher que rumo nós vamos dar para a nossa vida. Eles muitas vezes serão a voz de Deus a falar aos nossos ouvidos, a falar aos nossos corações. E os mais experientes, se colocar na presença de Deus. Às vezes você já está nessa fase de ser um instrumento de sabedoria, porque você já tem uma caminhada com Deus. O temor do Senhor está no seu coração. A sabedoria de Deus está dentro de você. Você já tem uma caminhada com Cristo, você já tem entendimento das coisas. Então deixe Deus usar a sua vida. Se entregue, como nós cantamos nessa noite, se entregue de verdade ao Senhor. Deixe Deus usar a sua experiência, deixe Deus usar a sua maturidade para trazer edificação para o corpo. Quando Paulo vai falar sobre o corpo, ele diz que cada membro do corpo é necessário, cada membro do corpo é importante, independente do tamanho, independente de onde ele esteja. E se você parar para pensar no nosso corpo, isso realmente acontece, não é à toa que Deus usa esse exemplo, né? Que Deus nos trata como corpo de Cristo. Ele é o cabeça, é aquele que conduz, é aquele que dá direção, é aquele que dá os comandos, é aquele que direciona, porque é da cabeça, né, que vem todos os comandos para o corpo. Então Cristo deve ser o cabeça de nossas vidas, tanto como membros, né, como partes do corpo, mas também como corpo integrado, o corpo de Cristo, como igreja de Deus nesse tempo. Entender o tempo que Deus deu a nós hoje como igreja, um tempo de edificação. Não sei você, irmãos, mas eu tomei para a minha vida que nós vamos viver uma década de crescimento, uma década de construção, de edificação. Cada um vai edificar no seu jeito, no seu tempo. Lembra de Neemias? Cada um lá, na frente da sua casa. Uma mão na ferramenta e outra mão na espada. Mas todos estavam juntos ali, ó. Todos, um após o outro, construindo juntos, em unidade, em amor, com perseverança, com fé, crendo que Deus faria o sobrenatural acontecer. Crendo que Deus faria as coisas acontecer. Crendo que todo aquele ambiente de destruição seria revertido, e haveria um tempo de edificação, um tempo de construção, um tempo de bênção, um tempo de colheita viria para eles. Então nós precisamos ter essa convicção, irmãos, carregar conosco, colocar isso dentro do nosso coração, que independente da fase que nós estejamos, nós precisamos construir em Deus, nós precisamos usar as ferramentas, usar, né, as habilidades, as aptidões que Deus deu a cada um de nós, para a glória do nome de Jesus, amém? Para a glória do nome de Jesus. E aí no capítulo 3, aí de Êxodo, nós vamos perceber mais uma fase da vida de Moisés aqui. Capítulo 3, do verso 1 ao verso 10. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian. Acabei não falando, mas é importante. O que aconteceu aqui? Depois que Moisés defendeu as filhas, né, do Jetro,
as moças foram falar para o pai delas, né, o que havia acontecido. E aí o pai delas fala: pô, vocês deixaram o homem lá? Chama ele aqui, manda ele vir aqui para a gente, né, abençoar ele. E aí ele vai e Jetro, né, chama ele para morar lá junto com eles. A Deus cuidando, né, Deus abençoando. E aí Moisés vai lá morar com eles e passa a ser pastor de ovelhas, né, a cuidar das ovelhas lá do Jetro, né. E aí a gente entra aqui no capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então agora Moisés chega numa nova fase da vida dele. E é interessante que agora Moisés não estava vivendo no palácio. Agora Moisés estava vivendo no deserto. 40 anos cuidando de ovelha. Pastor de ovelha, Moisés lá. Você imagina? Não deveria ser uma vida fácil. Viver no deserto não é uma vida fácil, né? Porque é uma temperatura muito quente durante o dia e muito fria durante a noite. Então você imagina, né? O ambiente saudável. Animais peçonhentos, cobras, escorpiões, e ele pastoreando ovelhas. E aí eu quero que você se lembre de Davi, pastoreando ovelhas. Ovelha precisa de alimento, não precisa? Eles tinham as casas de ração para comprar ração para as ovelhas? Não tinha. Então muitas vezes, irmãos, eles tinham que andar quilômetros para poder ter alimento para as ovelhas, para poder ter água para as ovelhas. Você imagina Moisés, ao longo desses 40 anos, cuidando dessas ovelhas, zelando por essas ovelhas, como disse Jesus através da parábola da ovelha perdida, deixando as 99, indo até aquela que se perdeu, curando, sarando os ferimentos, não permitindo com que os animais, né, os predadores viessem tragar, né, comer as ovelhas, e elas se perderem. Então foi uma década ali, uma década não, né? 4 décadas, 40 anos, em que Deus começou a trabalhar no coração e na vida de Moisés, né? Deus começou a prepará-lo para aquilo que ele iria fazer, para o propósito que Deus tinha para a vida dele. Que era o quê? Ser pastor de ovelhas. Quais ovelhas? As ovelhas do povo de Israel. As ovelhas do Deus de Israel. Então Deus leva Moisés ao deserto, Deus cuida de Moisés no deserto, e Deus prepara Moisés no deserto. Deus prepara Moisés, Deus prepara o coração de Moisés. Deus tira aquele ímpeto de fazer com a sua própria força, de querer construir, de querer realizar do seu próprio jeito. Deus tira isso do coração de Moisés, e Deus gera em Moisés um coração manso, um coração obediente, um coração humilde, um senso de cuidado, de zelo, porque foi isso que Moisés teve que ter com o povo no deserto, depois dos 40 anos. Então, irmãos, nós vemos aqui o cuidado de Deus, independente das fases da vida, Deus está conosco, Deus está cuidando de nós, e principalmente, Deus está nos preparando para tudo o que Ele tem a realizar através das nossas vidas.
E aí Deus prepara Moisés e Deus chama Moisés. Assim como Deus me chamou e te chamou. Efésios capítulo 2 vai dizer que nós estávamos em um ambiente de morte. Efésios 2, do 1 ao 10. Mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Deus, com grande amor que nos amou, nos deu vida em Cristo Jesus e nos criou para boas obras. Então, nós estávamos como Moisés, vivendo uma fase da nossa vida que não era o propósito de Deus, mas Deus nos amou de uma forma sobrenatural, inigualável, e foi lá, nos buscou, nos tirou do império das trevas, nos amou com um amor incomparável, entregou Jesus se entregou, morreu na cruz, para que os nossos pecados pudessem ser perdoados, para que nós pudéssemos receber vida e vida em abundância, e nos transportou e nos criou para boas obras. Então as obras da carne, aquela vida, aquela fase, aquele tempo de morte, de simplesmente buscar os nossos desejos, as nossas vontades, satisfazer os nossos prazeres, isso não existe mais na nossa vida. Não faz mais parte de quem nós somos. Nós somos nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós vivemos agora uma nova fase, um novo tempo de Deus para a nossa vida. E nós precisamos não só entender, mas viver essa fase, viver esse processo de santificação, esse processo de edificação, esse processo de separação, para que, através do Espírito Santo, Deus continue trabalhando em nossas vidas e nos transformando para tudo aquilo que Ele tem preparado para nós, seja aqui nessa vida, seja na eternidade. Então os nossos olhos têm que estar voltados para a eternidade, têm que estar voltados para aquilo que Deus tem para a nossa vida. E quando eu falo vida, não é só aqui, vida eterna, né? Então nós precisamos compreender essas fases, entender que esses processos vão trazer edificação e crescimento, assim como trouxeram para a vida de Moisés, né? Que Deus está nos treinando, que Deus está nos preparando, assim como Ele fez com Moisés, né? Moisés aprendendo a respeitar os processos, Moisés aprendendo a seguir os planos de Deus para a vida dele. E é interessante que, se você continuar a leitura aqui, Moisés, ele fica com medo, porque ele se achava incapaz de realizar esse projeto, né? Agora você imagina, né? Moisés antes quis resolver com a própria força, quis abrir uma porta na marra, na força, né? E essa porta se quebrou lá atrás no Egito, quando ele mata o egípcio, quando ele quer resolver questões que não lhe dizia a respeito. Mas agora ele não mais se acha o preparado, o pronto, mas ele se vê como alguém que não tem condição de fazê-lo. Mas é interessante que é assim que Deus faz. Deus, Ele nos molda, Ele trabalha em nossos corações, Ele nos ensina durante as fases da nossa vida, para que nós possamos reconhecer que tudo o que nós possamos viver ou fazer, não é pela nossa força, não é por aquilo que nós podemos, mas é pela força de Deus, é por aquilo que Deus pode fazer em nós e através de nós. Porque Moisés vai dizer, olha, eu sou um homem, né, de dura fala, eu não consigo falar, eu tenho dificuldade. Muitos teólogos vão até dizer que Moisés era meio gago, né, meio fanho. A gente não sabe, não pode cravar isso. Mas Moisés vai dizer isso para Deus, mas Deus fala para ele, não, Moisés, eu escolhi você. Independente de como você esteja, independente do que você sabe ou não fazer, eu escolhi você para essa obra. Eu vou levantar o seu irmão, o Arão, ele vai te ajudar, ele vai estar do seu lado, ele vai falar por você, mas é você que vai guiar o povo. É você que vai libertar o meu povo da escravidão do Egito. E aí Moisés vai. Moisés escolhe viver o propósito de Deus para a vida dele. Independente se ele podia, se ele tinha condição, se ele não tinha, ele foi. Então nós precisamos também, assim como Moisés, entender os processos de Deus e irmos e vivermos cada processo de Deus para a nossa vida. Nos colocarmos à disposição de Deus. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu sirva na recepção? O
sorrindo para os irmãos que estão chegando para cultuar a Deus, recebendo em amor, recebendo com alegria, nesse ambiente de paz, nesse ambiente de edificação. O Senhor quer que eu sirva através do ministério infantil, cuidando, zelando pelos pequeninos, aqueles que, como nós ouvimos hoje de manhã, né? Paulo, que era Saulo, o perseguidor da igreja. Ananias obedeceu, Ananias foi, Ananias, né, deixou as resistências do seu coração e foi, e abençoou a vida de Paulo e orou por Paulo. E aí Paulo se tornou o maior evangelista de todos os tempos. O homem que, né, escreveu, através da inspiração do Espírito Santo, quase todo o Novo Testamento. Um exemplo de Deus para nós, um exemplo de Deus, um homem que deixou um legado. E assim nós também precisamos entender qual o legado que nós vamos construir. O que as pessoas vão falar de nós, o que as pessoas vão falar a nosso respeito. E mais do que isso, como as pessoas vão se posicionar e viver olhando para nós, pensando em nós. É isso que nós precisamos compreender. E fazer como Moisés, e fazer como Ananias, e irmos, e deixarmos Deus agir na nossa vida, independente do processo que nós estejamos vivendo. Independente se a gente sabe ou não, né? Às vezes, a gente conversando com os jovens, às vezes fica lá, eu não sei, eu não posso ser líder da célula, porque eu não consigo falar direito, eu fico meio envergonhado, né? Mas não tem problema. O importante é você se colocar à disposição de Deus. O importante é você se colocar na posição que Deus te colocou nesse momento. Se é para liderar uma célula, se é para ser anfitrião, se é para ser auxiliar, independente, faça tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Tudo para o reino de Deus. E aí você vai ver, irmãos, Deus edificando você, Deus fazendo você crescer nesses processos, né? Nessas fases da nossa vida. E aí Deus vai te capacitando, como nós lemos em Efésios, para toda boa obra. Ele te criou para as boas obras. E Ele é quem vai te capacitar para essas boas obras. Mas nós precisamos entender as fases, os processos que nós estamos vivendo, e não querer pular etapas, não querer ir lá para o finalmente. Esperar o tempo de Deus para cada coisa. Viver o tempo de Deus para cada coisa na nossa vida. Seja o tempo de plantar, seja o tempo de colher, seja o tempo de chorar, seja o tempo de se alegrar. Cada tempo de Deus para a nossa vida. Romanos capítulo 5, do verso 3 ao verso 3 e 4, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Então nós vamos ter esperança, nós vamos ser, né, pessoas que vão influenciar as outras pessoas com esperança, com fé, com coragem, com verdade, quando nós crermos que Deus está trabalhando em nós, que Deus está trabalhando em cada fase da nossa vida, nos gloriarmos na tribulação, independente da fase, independente da tribulação, da situação, sermos gratos, vivermos, passarmos, vencermos em Deus tudo o que se passa na nossa caminhada, né? Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então se nós estamos com Jesus, nós vamos vencer também, amém? E continuando, nós precisamos entender que os processos nos preparam para o resultado. Olha lá, Tiago capítulo 1, verso 12, eu vou ler aqui, depois a gente continua aí em Êxodo. Tiago 1, 12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Então, feliz é aquele que suporta o tempo de provação. O tempo da aprovação é que vai nos tornar aprovados diante de Deus. Então a fase da aprovação, a fase da luta, a fase da dificuldade vai nos aprovar para recebermos a coroa da vida, diz o texto, né? E tudo aquilo que Deus tem para nós e a realizar através de nós. E aí olhando lá, continuando aí olhando para Moisés, agora eu quero que você vá lá para o capítulo 34 de Deuteronômio agora. Deuteronômio capítulo 34.
Ai, perdão, irmãos. Pulei um texto. Marca aí Deuteronômio que nós vamos voltar nele. Mas antes disso, volta lá em Êxodo, perdão. Vamos folhear as Bíblias aí, desgrudar as páginas que estão grudadas. Volta lá, Êxodo 14, perdão. Nós vamos ler aqui alguns versículos do capítulo 14 de Êxodo. Êxodo 14, primeiro do verso 1 ao verso 4. Lembra, ó, Moisés primeiro estava lá no Egito, vivendo como um príncipe. Depois Deus leva Moisés para viver no deserto, como pastor de ovelhas, preparando ele para o projeto de Deus. E aí chega, né, os momentos cruciais, quando Moisés está ali, servindo o povo de Deus, sendo um instrumento nas mãos de Deus. Muitos desafios se levantam e vamos ver o que acontece. Êxodo capítulo 14, verso 1 ao verso 4. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Agora verso 10. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Agora verso 15, 16. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele, serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos carros e nos seus cavalarianos. Agora verso 19. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, seus carros, os seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Empurrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor os derribou, os egípcios, no meio do mar.
E voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu e confiou no Senhor e em Moisés seu servo. Glória a Deus! Aleluia! Moisés aprende a viver as fases e os processos de Deus na sua vida. Moisés se coloca à disposição de Deus, independente, né, das suas habilidades, suas capacidades, crendo que Deus iria fazer acontecer, e não ele. E aqui, Deus cumpre essa promessa. Deus livra Israel definitivamente da escravidão do Egito. Deus dá livramento para o povo de Israel. Deus dá vitória para o povo de Israel. Depois de 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, agora aqui, chegando-nos finalmente, sendo preparado para receber, né, as promessas, para viver tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele. Vivendo o sobrenatural, vendo Deus fazer o sobrenatural diante dos teus olhos. Então nós precisamos, durante os processos, as fases da nossa vida, crer que Deus está conosco, crer que Deus cuida de nós, crer que Deus tem algo a realizar em nós e através de nós, crer que o mesmo Deus que operou milagres antigamente opera hoje também, crer que Ele pode fazer o sobrenatural acontecer em nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, crer nas promessas de Deus, agir de acordo com as promessas de Deus, tomar passos em direção às promessas de Deus. Viver os processos é isso, é caminhar segundo a voz de Deus, é prosseguir, é continuar, é perseverar, é ter força, é ter entusiasmo, é se levantar no meio dos ambientes de dificuldade, de luta, de tribulação, e crer no cuidado de Deus. E aí, continuando lá Deuteronômio, que você marcou aí, capítulo 34, nós vamos ver a conclusão de tudo isso. Deuteronômio 34, do verso 1 ao verso 12, aqui vai falar sobre a morte de Moisés. Quando Moisés, aí no capítulo 34, verso 1, vai dizer que Moisés sobe ao monte das Campinas de Moabe, ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que estava de fronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou a terra de Gileade até Dan, todo o Naftali, a terra de Efraim, Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Neguebe, a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, Zoar. Disse o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu Moisés ali, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto no luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhes deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. No tocante a todos os sinais e maravilhas que, por mando do Senhor, fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e os grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. O que nós vemos aqui? A conclusão de todo esse processo, de todas essas fases da vida de Moisés. E até aqui, nos seus últimos dias, Moisés estava aprendendo, Moisés estava crescendo em Deus, Moisés estava agora colhendo os frutos, os resultados daquilo que ele foi plantando ao longo dos processos, das fases da vida dele. Deus mostra a terra prometida, a tão sonhada terra prometida, imagina.
Foram séculos o povo esperando, o povo clamando, o povo crendo, sem ao menos saber, conhecer onde seria, mas Deus os leva até a terra prometida. Deus cumpre a promessa. E se você ler depois Josué, no capítulo 1, se passar um pouquinho aí à frente, você vai ver que Moisés, que esses processos que Moisés viveu, né, em Deus na sua vida, foram não só um instrumento de bênção para a vida dele, foram coisas que transformaram a vida de Moisés e deixaram um legado através de Moisés para as próximas gerações. Olha só, capítulo 1, versos 10 ao 18. Olha só o que Josué faz. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para possuirdes. Falou Josué aos Rubenitas, aos Gaditas, a meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos, o vosso gado, fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão, porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos, e os ajudareis até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Vamos parar por aqui, né? Nosso tempo já se findou. Mas é interessante aqui, irmãos, nós percebermos que Moisés não só viveu tudo que Deus tinha para a vida dele, Moisés não só construiu nas fases da sua vida, não só aprendeu, não só permitiu com que Deus trabalhasse em sua vida, mas também Moisés foi um exemplo para a vida das pessoas que estavam ao seu redor. E Josué é levantado por Deus depois de Moisés para continuar, para concluir essa obra que Deus tinha a realizar na vida do povo, né? E Moisés se levanta, Moisés se lembra dos exemplos, Josué se lembra dos exemplos de Moisés, Moisés se lembra da palavra de Deus através da vida de Moisés, né? Josué se lembra da palavra de Deus através da vida de Moisés, e Josué se coloca nessa posição que Deus o havia colocado agora. Do verso 1 ao 9 ali você vai ver Deus falando para Josué: seja forte, seja corajoso, coloque-se de pé, vá adiante, eu vou te usar para você terminar, dar continuidade a essa obra que eu comecei através da vida do meu servo Moisés. Então é isso que Deus quer realizar na nossa vida, irmãos. Nós concluirmos cada fase sendo exemplo. Exemplo no trato, exemplo no cuidado, exemplo no zelo, exemplo no amor. O amor uns para com os outros, o amor para com as pessoas, o cuidado para com a obra de Deus, para com o serviço, o trabalho de Deus, aquilo que Deus colocou em nossas mãos, assim como Moisés foi zeloso, assim como Moisés perseverou, mesmo a gente viu lá no deserto, o povo viu os exércitos de Faraó, já ficou com medo, começou a reclamar, murmurar, querer se rebelar contra Moisés, mas qual foi a postura de Moisés? Moisés permaneceu em Deus, Moisés continuou construindo, mesmo nessa fase de turbulência, construindo em Deus, confiando em Deus. E Moisés foi um exemplo para o povo. E Moisés foi um exemplo para Josué. E Josué deu continuidade àquilo que Moisés começou. Então, que nós possamos, irmãos, ser como Moisés, ser como Josué, ser como Jeremias. Que nós possamos viver de fato cada fase, cada processo da nossa vida, crendo que Deus está trabalhando em nós, crendo que Deus está trabalhando através de nós, crendo que Deus tem algo maravilhoso logo mais à frente. Amém? Você crê? Você toma posse para a sua vida? Então, irmãos, não rejeite os processos, não pule fase, não pule etapas, deixe Deus trabalhar na sua vida, deixe o Espírito Santo moldar o seu caráter. Você vai ver quão preciosa é essa caminhada com Deus, o quanto você vai aprender, você vai crescer, você vai ser um instrumento nas mãos de Deus. Às vezes aquilo que você acha
que você menos tem condição de fazer é onde mais Deus vai te usar. Porque Deus faz aquilo que nós jamais poderíamos pensar, imaginar ou enxergar. E o que Deus tem preparado para nós é algo inimaginável. Então que nós prossigamos, irmãos. Que você prossiga nessa caminhada, nessa fase, nesse processo que você está vivendo hoje. Eu não sei, você sabe, e Deus está com você para te ajudar a vencer cada uma delas. Amém? Então vamos colocar de pé, vamos orar, vamos adorar a Deus, vamos cantar ao Senhor, vamos nos render ao Senhor, vamos deixar Deus agir em nossa vida. Se é algo Deus colocou em seu coração, se algo Deus te lembrou no decorrer dessa mensagem, que você coloque diante de Deus. Se existe ainda algum processo aí de Deus na sua vida, que às vezes você não está, às vezes isso acontece, né? Às vezes tem portas que a gente fecha para Deus, mas é necessário nós abrirmos todas as portas da nossa vida para o Senhor, para que Ele possa trabalhar, para que nós possamos crescer, né? E a vontade de Deus ser realizada em nós, através de nós, amém? Então feche seus olhos, fale com Deus. Aleluia, feche seus olhos, fale com o Senhor nessa hora. Você sabe qual é a fase da vida que você está vivendo, você sabe quais são os desafios que se colocam diante de você, você sabe quem é Deus. Eu tenho plena convicção de que você sabe, você já viu, você já viveu muitas coisas de Deus, em Deus, você já viu Deus agir, trabalhar na sua vida. Muitas vezes nós nos esquecemos daquilo que Deus já fez, como o povo no deserto acabou se esquecendo, mas que nós possamos agora nos voltarmos a Deus, nos voltarmos àquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós, abrirmos o nosso coração para que o Espírito Santo possa nos moldar, para que o Espírito Santo possa trabalhar em todas as áreas de nossa vida, para que o nome de Jesus seja glorificado, para que o nome de Jesus seja engrandecido, para que o nome de Jesus seja conhecido através de nós, através da obra que nós vamos realizar nesse tempo, nessa fase, nessa vida. Em nome de Jesus.